Você que é artista do meio gospel, do meio secular, você que é político, você não pode perder esse papo aqui com Marcos Patti. E para tratar desse assunto, eu trouxe um especialista, um dos maiores advogados do Brasil, meu amigo, doutor Marcelo Brunner, para falar sobre direitos autorais, direito penal e muito mais. Vai ser um papo muito bacana. Doutor, muito bem-vindo ao nosso programa. Eu fico feliz com a sua generosidade. Sou um advogado que gosto muito dessa área, já advogo há muitos anos, tanto no direito penal, processo penal, os direitos artísticos, que se fala, as pessoas dizem direito autoral, mas é direitos artísticos. Ok. Que dentro dos direitos artísticos você tem o direito autoral, o direito do autor, o direito de execução, o direito de interpretação, os direitos conexos e assim os seus derivados. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui, Marco Peixe. Você é um amigo de tantos anos e me oportuniza, de alguma forma, a falar um pouco daquilo que eu convivo há aproximadamente 20 anos. É uma honra recebê-lo aqui e eu já quero começar com um assunto bem polêmico. Eu puxei no seu histórico que o senhor já defendeu vários artistas do meio gospel. Queria que o senhor citasse um nome e um caso em específico. Essa tua risada é fantástica, irmão. Meu Deus do céu, eu já advoguei e advogo, né, para muita gente. O senhor não está aposentado ainda, né? Está nativa. Eu tô nativa. Tenho uma equipe de 13 advogados que trabalham comigo nos nossos escritórios. Então, nós temos uma atividade bastante intensa dentro daquilo que nós nos propomos. Se você falar sobre casos emblemáticos, casos polêmicos, eu começo lá atrás com um artista que tem 72 anos, que é o Matos Nascimento. Vem do fundo do baú, né? O Matos é um cara incrível, né? Eu já advogo pro Matos desde 2006. Desde 2006 até hoje, continuo tendo como meu cliente, meu amigo, meu parceiro. Já tivemos aí vários embates, tanto na área dos direitos artísticos, quanto também na área de direito penal e processo penal. E eu gostaria que o senhor citasse, então, já que o senhor falou do Matos Nascimento, um dos maiores ícones da música gospel brasileira, qual foi o caso em específico? São vários, que o senhor citasse pelo menos um que repercutiu aí na mídia e também que o senhor conseguiu aí êxito, né, advogando aí pro Matos. É importante deixar claro que existe um arcabouço que eu quero esclarecer nesse momento. Existe uma instituição chamada ECAD. O ECAD é ele que busca todos os direitos dos artistas. Então o ECAD é um órgão responsável por Sim. garantir o direito autoral do artista, é isso? Positivo. Legal, bacana. Todos os direitos que estão elencados na lei dos direitos artísticos, que envolve direito autoral, direito de execução, direito de interpretação, direitos conexos e assim sucessivamente. Agora, o artista ele não consegue buscar os seus direitos diretamente no ECAD, porque o ECAD ele não se relaciona com o artista, ele se relaciona com as associações. Então, Amar, tem Abramos, são várias associações que o artista, por obrigação de ofício, ele tem que se associar para que ela busque junto ao ECAD os direitos que ele eventualmente tenha. Correto? Ou seja, tem outras instituições paralelas ao ECAD que são trabalham... associações. Entendi. No Brasil, são aproximadamente 10. O artista precisa estar vinculado a essas Tem que estar associações. vinculado. Por quê? Para garantir os seus direitos, né? Não só, como o senhor disse, os autorais, mas outros direitos. Porque qualquer execução radiofônica, televisiva ou show ao vivo, o ECAD vai e ele vai buscar os direitos daquele artista. Correto? Ok. Então, onde for,
tocou numa rádio lá em Belém do Pará, numa cidadezinha pequena em Belém do Pará, está tocando um sucesso de um artista, correto? Pode ser que esse artista não saiba que lá está sendo executado a música dele, mas o ECAD vai buscar. E aí, se esse artista não tiver associado a uma dessas associações que fazem link... São braços do ECAD, na verdade, né? Em todo o Brasil. São associações que precisam estar em parceria com o ECAD para buscar o direito desse artista. Tem muitos artistas que não sabem, que não conhecem. Diante disso, doutor, eu gostaria que o senhor falasse aqui diretamente para esses artistas que desconhecem os seus direitos e acabam perdendo muito dinheiro com essa falta de conhecimento. Por exemplo, determinado ano eu fui convidado em São Paulo para ver um caso de um artista que, na verdade, ele era o autor de uma música que estourou no Brasil. Pode falar o nome desse artista? Nossa audiência quer saber. Na verdade, foi com... Era o Chimbinha e a esposa dele, Joelma. Sim. Tinha aquele... Lá do Belém do Pará. Sim, tinha um grupo, qual era o nome daquele grupo que eles cantavam? Eu não lembro mais, eu não acompanho muito essa turma, mas... A banda Calypso. Então, o Chimbinha e a Joelma. Uma música que tinha estourado, de ponta a ponta. E aí, eu fui chamado para um escritório lá em São Paulo, pedindo que eu me associasse a outros advogados para entrar com ação contra eles, porque o autor da música estava praticamente à míngua, passando fome, e uma música estourada. O autor da música que eles estavam interpretando e fazendo sucesso em todo o Brasil e mundo. Positivo. Rapaz, que história. E aí nós fizemos uma ação em conjunto e buscamos o direito. Foi uma disputa jurídica muito intensa, mas nós, ao final, logramos êxito e devolvemos àquele senhor o direito de ter uma vida digna com aquilo que ele teve, com a sua obra intelectual, aquilo que ele escreveu. Ele foi o compositor da canção que estourou. Positivo. Doutor, desculpa, eu tenho que fazer essa pergunta, né? Por que a banda Calypso, a Joelma e o Chimbinha, na época, não honraram esse compositor, né? Dando a ele os direitos que ele tinha? Porque isso existe muito no mercado. O mercado, ele infelizmente, ele está infestado de... Não estou dizendo que é o caso deles, por favor, mas de pessoas que querem ter o direito autoral daquilo que eles não produziram. Porque quando você pega alguém que não conhece o mercado, não conhece a especificidade desta lei, ele faz uma música, ganha um valor por aquela música. Se dá por satisfeito. E ele compartilha como se a pessoa que pagou também teve a criação daquela obra intelectual, daquela obra intangível. Correto? Sim. Então, por falta de conhecimento, por falta de orientação, ele dá também direito a essa pessoa de se auto-intitular como autora. Como dono da música, da composição. E quando aquela música ela vai passar por todo aquele crivo do produtor... quem foi o autor dessa música? A pessoa que pagou, ela acaba se auto-intitulando. Então, todos os direitos inerentes dessa música vai para ele, quando deveria ir para quem realmente teve a capacidade intelectual de escrever aquela música, enfim, mais ou menos isso. É um caso, assim, aí eu quero voltar lá no lance do Matos, né? Queria que o senhor citasse, em específico, um único caso para que a nossa audiência possa tomar conhecimento disso e, através dessa informação, a gente conseguir esclarecer
para os nossos telespectadores aqui do Bate-Papo com o Marcos Patti, se o cara for artista ou for uma autoridade e ele estiver sendo enganado, né, ali dilubriado, e o que ele pode fazer? A quem ele recorre, além do ECAD, além dessas associações que chegam a 10, o advogado também é uma figura importantíssima e imprescindível nesses casos, correto? É imprescindível, porque isso se o advogado conhecer a lei, porque é uma lei pequena, uma lei específica, e tem muito advogado que não conhece, tem muito juiz que não conhece essa lei. Eu me lembro do caso que eu advoguei durante 5 anos, do toque no altar, com o Marco Gregório. Aquilo foi pesado. Só quer tocar um pouco sobre esse assunto, já que o senhor falou em toque no altar. Eu lembro que alguns anos atrás esse assunto polemizou muito aí, as redes sociais não eram tão fortes assim na divulgação e proliferação dessas informações, mas naquela época repercutiu esse caso no meio gospel demais, aliás, até no meio secular mesmo, né? Sim, porque envolvia valores vultosos e eram ações intensas, uma atrás da outra, porque se buscava justamente esclarecimento do direito autoral, do direito de execução, desconfiança de desvio daqui, desvio dali, enfim. Mas foi um processo, foram vários processos. E o senhor advogou para quem? O senhor pode falar? Claro, eu advoguei pro produtor, que era justamente o pastor Marco Gregório, a empresa dele que fazia a produção do Toque no Altar, Sim. Que ele também recebe como produtor, recebe 42,9%. Tinha uma participação significativa. Que a lei, o que a lei determina. E isso... essa percentagem ela é determinada pela lei, não Sim. pelo produtor, é isso? Não, existe ali, de forma bem específica, quanto cada recebe. Sim. Quanto cada um recebe, tanto o produtor musical, o autor da música, quem executa, quem interpreta, quem participa de forma coadjuvante. É bem específico. Eu não consigo lembrar agora, porque eu não estou com a tabela aqui, mas isso aí... Como dessa discussão do toque no altar, com a questão do pastor Marcos Gregório e a sua produtora, o pomo foi o dinheiro? O senhor diria, na sua interpretação, como advogado, Sim. O pomo foi o dinheiro? Sim. 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 Não, eu não tenho dúvida, porque eu convivi muito intensamente e teve um momento que a juíza da Vara Federal ela demonstrou não ter conhecimento da lei. E esse assunto foi para o âmbito federal? Porque isso se discute no âmbito federal. São varas específicas. Entendi. Que tratam desse tema. É um tema bem complexo. A lei, muito embora a lei é pequena, é uma lei com poucos artigos, mas ela é extremamente complexa. E por isso que eu chamei o senhor aqui para participar do nosso programa, por ser algo bem complexo, né? Sim, o senhor se tornou especialista nessa área no Brasil. Teve um momento da audiência que eu utilizei, inclusive, de um sarcasmo. Eu disse, essa música aqui, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão... quem é o autor dessa música? Porque o que vocês estão buscando, e eu entendo que o que vocês estão buscando é indevido, mas então essa música aqui ela faz parte de uma vida real ou apenas para agradar quem está ouvindo? Ou seja, quem cantava, quem interpretava a canção Abro mão dos meus sonhos, na verdade não queria abrir mão daquilo que não era direito dele, né? É mais ou menos isso? Cada um tem seu direito, cada um acredita Claro. naquilo que eles aquilo que eles vão perseguir. Sim. Na minha ótica, na minha interpretação, havia uma sucessão de equívocos ali, uma sucessão de cobranças indevidas, que eu tenho muita cautela de falar para que ninguém se sinta ferido. Enfim, o processo já terminou,
Cada um teve a sua parte, logramos êxito em grande parte desse processo, e tivemos alguns descensos, mas isso faz parte. Processo se ganha, processo se perde, porque vai da interpretação de quem julga. Você levanta a tese, existe antítese e vai ser lançada a síntese. Então, isso nem sempre o seu direito que você acredita que ele é inequívoco, ele é cristalino, ele é líquido, ele é certo, acontece, porque o julgador ele pode ter uma interpretação diferente daquilo que você aplicou. Por isso que existe o duplo grau de jurisdição que você vai buscar na segunda instância reparar um erro que aconteceu no juiz de piso, né? Eu sempre ouço uma frase, eu não sei se você concorda com ela, que dizem que cabeça de juiz é muito parecido com bolsa de mulher. Você nunca sabe o que vai ter dentro. Nunca sabe. É desse jeito, doutor? Nunca sabe. Ao longo da minha vida, eu já vi muito isso acontecer? Muito. Muita coisa, não pouco, muita coisa. Por exemplo, o Matos. O Matos, ele é um artista, ao meu sentir, genial. Ele continua genial, ele é de uma capacidade incrível. Ele cantou agora com o Luciano, irmão do Zezé de Camargo, aqui no Via Parque, no evento que fizeram, que vai ser agora para o show de final do ano, que vai passar na Record. E o Luciano se rendeu à voz do Matos, né? O Matos tem uma voz incrível. Ele está com 72 anos e a voz dele é como vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Mas o Matos é amigo do senhor pessoal. É meu amigo pessoal, eu advogo para ele já há muitos anos, quase 20 anos advogando para ele. É um cara extremamente correto, aquilo que trata, cumpre, é do bem, só que ele não nega. Eu só tenho a terceira série. Ele não estudou, por isso que eu digo que ele é um gênio, ele é um cara, um autodidata, de uma inteligência incrível, tocou muito no mundo secular, para a banda Parando de Sucesso, Tim Maia. Eu lembro bem dessa época. Eu ouvi o testemunho do Matos Nascimento há mais de 30 anos atrás. Só que o Matos, ele não sabia como fazer para buscar os seus direitos. Correto? Então... Pela falta de conhecimento que ele tinha na época. Ele tocando em tudo quanto é lugar, um monte de gente, cantando também em muitos lugares, e ele não tinha como buscar esses direitos. Você acredita que ele tenha perdido muito dinheiro com isso? Com essa falta de... Nós buscamos. Os direitos dele estavam sendo suflagrados. E aí nós perguntei a ele, você está em qual associação? Ele, estou nessa associação. Então, eu comecei a notificar essa associação e dizer o porquê o repasse trimestral do Matos, dos seus direitos, não estavam sendo realizados. E aí eles tomaram um susto, marcaram uma reunião comigo, o departamento jurídico marcou uma reunião comigo. Ou seja, doutor, desculpa aqui, mas ele estava vinculado a uma associação, ok? Sim. Mas, no entanto, os direitos dele não estavam sendo repassados de forma trimestral como manda a lei. É isso? É isso. E por quê, doutor? Porque isso acontece. Aí só entra no caso, mas por que eles não estavam sendo repassados? Porque se você... existe um jargão na justiça que diz o seguinte, a lei não socorre a quem dorme. Ela não vai socorrer se você dormir. Calma aí, cara. A gente fala de novo aí, que isso aí... A lei... Não socorre a quem dorme. Ou seja, você pode ter o amparato jurídico, mas se você dormir, se você não correr atrás do seu direito, você pode ser aí facilmente enganado, é isso que quer dizer? Não só enganado ou perder os seus próprios direitos. Por exemplo, a ação de uso capião. Você tem um terreno, tem uma casa que você, 10 anos, 15 anos, 20 anos, você deixa aquilo lá, alguém entra, cerca, começa a pagar os tributos, luz, água, e não tem nenhuma oposição. 10 anos ele está ali, 15 anos ele está ali, ele vai usucapir esse bem. Ele vai entrar com uma ação e vai pedir ao juízo que determine que ele possa registrar o bem que foi abandonado. Se durante a ação que ele entrou para usucapir aquele bem não tiver nenhuma oposição,
aquele O bem. dono não aparece requerendo o seu direito de A fato. lei não socorre a quem dorme. Ele perde o imóvel, doutor? Perde o imóvel. E com quanto tempo isso acontece? Ou seja, o senhor está dizendo que Antes, o cara chegou antes. entrou no terreno, começou a pagar ali as contas, os tributos daquele imóvel, Começou a tratar, cercou, cuidou, capinou, fez um muro, não sei o quê. fez uma casinha, fez isso, fez Quanto aquilo. tempo isso ocorre? Qual o período de tempo que faz com que ele tenha direito, por uso capião, é esse? Isso, capião, isso. Capião. É. E quanto tempo isso acontece? Antigamente, eram 20 anos, 15 anos. Hoje, com 5 anos, ele consegue usufruir o bem. Rapaz. É. Ou seja, o cara... O bem é seu. Se você não cuida do seu bem, alguém vai cuidar. Ou seja, dormiu ali no ponto, pode perder milhares ou até milhões de reais. Sim. Isso acontece? Eu já viu isso acontecer muito? Meu Deus, eu tenho várias ações de usucapião no meu escritório. Já usucapiamos vários bens. A pedido de clientes, é claro. Sim. Então, isso aí acontece. E no direito autoral, nos direitos artísticos, acontece a mesma coisa. É o termo correto, né? Não é direito autoral o termo. Não, direito artístico. Não está errado falar direito autoral, mas tecnicamente são direitos artísticos, correto? Que existem vários direitos dentro desse direito artístico. Positivo. Vários ramos. Sim. Então, se você não sabe buscar esses direitos, alguém vai se locupletar. Alguém vai silenciar. Alguém vai ficar quieto, porque eles não vão dizer: ô, seu Marcos, você tem um valor aqui para receber, não vai. Isso não acontece. Eu preciso fazer essa pergunta. Isso não acontece. Dentro do meio gospel, cara, doutor Marcelo... Eu já advoguei para um cara do ECAD. Como é que pode um auxiliar administrativo do ECAD ganhar 14 mil reais, cara? Era o que o cara ganhava. Então você vê, esse órgão não tem fiscalização. Quem fiscaliza o ECAD? O senhor, além de advogado, também era pastor evangélico sênior de uma igreja. Dentro do meio gospel, existe pessoas que querem se locupletar, ganhar vantagem em cima dos outros em relação a direitos artísticos? Se sinta à vontade. Eu corto na pele, mas o secular é muito mais sério que o gospel. Muito mais sério. O secular, Há muito mais organização no meio secular em relação a esse assunto? Eles pagam. Tem alguns devaneios, algumas pessoas que não são tão sérias, mas a tendência deles é... Filho das trevas são mais prudentes que filhos da luz. Eles levam mais a sério do que no gospel. No gospel, os artistas sofrem e sofrem muito. Por desorganização ou existe alguns com maldade mesmo em querer ganhar vantagem em cima do outro? Porque, assim, o senhor já defendeu vários casos, vários nomes. Eu não vou dizer nome de rádios, mas se você processa, se o artista que depende da rádio, ele depende para divulgar a música dele. A rádio ainda é muito poderosa. Ainda é muito poderosa a rádio, correto? Hoje tem a internet que está aí, né, numa velocidade incrível, mas a rádio ainda tem muita gente que ouve rádio. Então, se o artista ele entra arguindo os direitos de execução, que aquela rádio executou a música dele por tantas vezes, aquilo outro, ela simplesmente tira ele do ar e já fala para outra, não coloca não, porque ele vai te processar aí. Ou seja, a própria rádio, às vezes, querendo ganhar vantagem em cima do artista, sabe que ele depende da plataforma ali para divulgar o seu trabalho, ou seja, oprime o camarada. É isso que quer dizer? Ou seja, o cara, se tentar qualquer coisa aqui, eu tiro tua música do ar, não veiculo mais a sua música. É mais ou menos assim? Sim. Rádios gospels fazem isso. Sim. Rapaz, isso é sério, hein? Muito sério. Não deveria acontecer, né? Não deveria, em hipótese alguma. Até porque isso quase vira um cartel, né? Isso é ruim demais, porque uma comunica a outra não vai. Ou seja, fecha as portas pro artista, né? Sim. Nesse caso... Aí ele tem que, muitas vezes, sabendo que ele tem
uma sucessão de direito, ele tem que se calar. Ele tem que aceitar. Ser privado do seu próprio direito. Nesses casos, quando as rádios formam Isso esse... são aqueles que estão ainda tentando alcançar o sol. Você está dizendo de Os que artistas já que estão começando, Isso. iniciantes. Não, tá intermediário. Aquele que está lá em cima, ele já não tem nenhum problema com relação a isso, porque ele já atingiu o nível de conhecimento, ele já está, como se diz aí, né, estourado. Então, ele já não tem nenhum temor em buscar... Sofrer essas sanções, né, das rádios, né? E o Isso. cara já está num patamar bem elevado ali, já tem o nome dele bem ventilado na mídia, ou seja, as rádios normalmente não vão mexer com esse cara, né? É isso que quer dizer? Tem um Nesse temor sentido. maior, porque a música dele tá muito estruturada, tá muito forte. Então, eles têm um cuidado. Por exemplo, eu advogo, vou dizer o nome dela, Midian Lima, pastora Midian Lima, eu advogo para ela, que é uma cantora aí que tem mais de 2 bilhões de views. Então, ela é uma artista muito conceituada, muito forte, tem uma estrutura muito grande. Se você me permitir... E a Midian, ela veio de baixo, né? Uma pessoa sensacional. Eu tive um colaborador que trabalhou comigo uns anos atrás, que é primo de Midian. Eu acho que ela é oriunda do bairro de Venda Velha, em São João de Meriti, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. É isso mesmo ou não? É isso mesmo. Você conhece ela há muito tempo? Já conheço para ela, advogo para o marido. Pastor Eliel Lima, né? Meu grande amigo, Eliel Lima. É sensacional. Eu queria... Posso trazer um fato aqui muito emblemático? Deve trazer, você não pode, você Muito deve emblemático. trazer. Eu, na verdade, eu advogava isso me gerou até um estresse muito grande para um grande amigo, Maurício, e ele era executivo da Sony Music. E ele me indicava muitos artistas, advoguei para Cassiane, esses grandes aí que você possa imaginar, Elaine Martins, tudo, advoguei para todos eles. E aí, em determinado dia, ele me liga e fala o seguinte: olha, eu preciso que você veja esse vídeo aqui. Aí eu vi o vídeo. Era o pastor Anderson, que foi brutalmente assassinado, o ex-esposo da... Anderson do Carmo, né? Anderson do Carmo, da Flor de Lis. Esposo da Flor de Lis. E ele, naquele evento que ele fazia, o Sim, sendo negócio de missões, Sim. Ele pegou o contrato da Sony Music e disse assim, para todo mundo ver, para a internet: olha, esse contrato aqui representa a Babilônia. Ele disse que o contrato do artista com a Sony Music era símbolo da Babilônia, é isso? Da Babilônia. Tudo de sujeira, tudo de errado está aqui, porque nós pertencemos à MK e bababá. Rapaz, eu olhei aquele vídeo e falei: mas que loucura que esse rapaz fez, cara. Será que ele não sabe qual o tamanho da Sony Music? Será que ele não sabe que existem artistas na Sony Music como Roberto Carlos, Beyoncé, até o Michael Jackson participou da Sony Music? Será que esse cara não tem ideia do tamanho da Sony Music, que tem sede no Japão, Nova York, televisão, equipamento? Empresa multimilionária, Enfim, então, coube a mim ir lá comunicá-lo que nós iríamos processá-lo. Ele recebeu uma notificação direta. Sim, pelo crime que ele havia cometido contra a Sony Music. E eu fui lá conversar com ele. Eu fui lá em São Gonçalo. E quando fui até... chamei ele e falei assim: vê esse vídeo aqui, pastor. Ele olhou o vídeo. Eu falei: o senhor tem ideia
de onde o senhor está se metendo? Bem, o crime já está caracterizado. Eu lhe aconselho procurar um grande especialista para tentar minorar, diminuir a extensão da indenização. Porque a indenização vai ser pesada contra vocês. Mas, na verdade, eu vou pedir só 2 milhões. Rapaz, quando eu falei isso, ele entrou em desespero. Desculpa, 2 milhões? Ele entrou em desespero. Quase desmaiado, amigo. Não, porque o dano moral ele é calculado em cima do tamanho da vítima. O tamanho da vítima. Ou seja, a vítima era a Sony Music, uma empresa multinacional. O que é 2 milhões para ela? Nada. Não é nada. Nada. Correto? Nada. Absolutamente pra nada. Ele poderia ser, né? Para ele era muita Muito coisa. Tanto que ele e a Flor começaram a chorar, a gritar, fizeram um monte de coisa. Ai, a gente tá desesperado, vai acabar com a gente. Ela disse, você fez uma besteira enorme, você é irresponsável, e pá, falando um monte de coisa pra ele. E aí eu vi aquela discussão, eu falei, bom, tá na hora de eu sair. Só jogou ali a bomba e... né? Enfim. Não, mas eu ainda fui lá para avisá-los. Eu poderia simplesmente fazer ação. Sim. Eu simplesmente podia... Acho que o susto seria maior, né? Sim, eu poderia fazer ação e eles receberem a citação judicial, que seria terrível para eles. E eu, rapaz, acabei me compadecendo e... Enfim. Mas como terminou essa história, doutor? Todo mundo quer saber. A nossa audiência está muito curiosa em saber como é que ficou esse caso entre a Sony Music, a Flor de Lis e o saudoso lá, pastor Anderson, né? Eles choraram, dizendo que não teria como pagar nem 10% daquilo, porque a realidade deles já não era nada daquilo. Eles viviam um factoide. Essa foi a fala dele. Nossa vida é uma mentira. Lá atrás. A nossa vida é uma mentira. A gente não tem nada. A gente vive de aparência. Olha... Muito sério, hein? Eu parei, pensei, não levei o caso à frente e perdi meu contrato com a Sony Music. Rapaz, que decisão, hein? Dura, hein, meu camarada? Foi. Você perdeu o contrato com uma empresa do tamanho da Sony Music. O senhor se compareceu, o senhor se sensibilizou pela história que eles contaram, né? E talvez era uma história real, que eles viviam realmente um factoide, ou seja, uma vida de mentira, né? Eles queriam que, por eu ser especialista dentro da área gospel, eles queriam que eu tocasse, porque eles tinham uma excepcional advogada lá, que era a doutora Cláudia Boechat, mas eles queriam que eu fizesse, dado a experiência que eu acumulava já no gospel. E então, eu acabei abrindo mão, por misericórdia. Ainda dentro dessa área, eu gostaria muito que o senhor desse uma dica muito importante para essa galera que está entrando agora. A gente está vendo aí uma quantidade enorme de artistas novos surgindo, e habilidosos, né? Talentosos demais. Puxa vida, tem Samuel Messias aí. Tem muita gente, né? O Samuel, tive o prazer de conhecê-lo através do senhor. É um monstro. Qual a dica que o senhor daria para essa turma que está em ascensão, com muito talento, mas com desconhecimento sobre esse caso dos direitos artísticos, né? De toda essa complexidade que é o direito artístico, sobretudo no meio gospel, que falta aí a galera, pelo que o senhor está dizendo, muito conhecimento nessa área. Eu diria, se eu pudesse dar um conselho, olha, você tem que ter um cuidado, mas um cuidado enorme, um cuidado, porque depois do download, acabou esse negócio de vender CD, acabou esse negócio de vender o antigo LP, lembra dessas coisas? Acabou, isso acabou. Isso terminou. Depois que entrou o download, internet... Os streams, né? Os streams. Agora o artista ele teve que se reproduzir, ele teve que se recriar. E, diante disso, doutor, assim, antes era mais fácil você medir o quantitativo. O cara tinha o CD, tem o rádio, papapá. Aí o senhor porque vinha numerado, sim, então ele sabia. Hoje, a questão do download,
YouTube, Dos streams, dos vizinho. streams em si. Aham. Como é que faz para medir isso? Qual é a ferramenta que o camarada usa para medir e ter direito aos seus direitos artísticos? Então, você perguntou qual é o conselho que eu daria. O conselho que eu dou é, primeiro, se você quer levar uma carreira séria, você precisa estar cercado de pessoas sérias. Me diga com quem você anda, já diziam os nossos idosos, né? O nosso pai, avó. Me diga quem tu anda, que eu direi quem você é. E existe também uma frase que eu gosto muito, que eu carrego para a vida. Quem você é vai determinar quem você vai atrair. Uau! Se você quer... Não, repete essa frase aí, meu irmão. Tá doido. Repete essa frase aí que os nossos telespectadores... Deus, repete essa frase aí, cara. Sim, quem você é vai determinar quem você vai atrair. Se você quer atingir o topo, você precisa estar com pessoas melhores que você. Isso facilita o caminho, doutor Marcelo? Claro. Está relacionado com gente boa, com gente bem intencionada, define o teu futuro? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. As 5 pessoas pelas quais você se envolve, elas precisam estar intelectualmente acima de você, financeiramente acima de você, para que você tenha desejo de ascensão. Porque se você só lidar com pessoas abaixo de você, tu já chegou ao topo. Já chegou ao topo. E ali... Isso aqui é polêmico, irmão. Vamos lá. O senhor é advogado, mas também pastor. Sim. E uma fala dessa, como pastor, não vai parecer uma discriminação? Ou seja, eu não posso me relacionar com gente pobre ou com gente culturalmente pobre, né? Ou seja, gente mais mediana. Eu preciso estar conectado com gente rica, próspera, culturalmente também, com muito conhecimento, para que eu possa ter ascensão, para que eu possa crescer, para que eu possa prosperar. Enfim, o que o senhor entende? Tá, na verdade, você interpretou de forma equivocada a minha fala. Eu estou dizendo o seguinte, claro, eu me relaciono com todo mundo. Eu tenho amigos que da minha infância, de Vila Kennedy. Correto? Eu também tenho bastante lá da região. São meus amigos. E dessas pessoas eu ajudo, eu cuido. Top. É diferente. Sim. Correto? Elas me veem como uma inspiração. Poxa. Você só é referência para essas pessoas. O Marcelo chegou. Marcelo foi. Eu também posso. E eu falo para eles o tempo todo, vocês podem. Vocês podem, acredita. Acredita porque Salomão diz, assim como deseja a tua alma, tu és. Então você tem que dizer, eu nasci para vencer, eu nasci para conquistar, eu nasci para romper. Ou seja, está conectado com a média de 5 pessoas que são melhores do que você. Mas por via de regra, eu tenho os caras que me inspiram. Sim. Isso não quer dizer que você vá desprezar as suas raízes, né? Em hipótese alguma. O senhor veio da Vila Kennedy, é isso? De onde eu vou, olha, já fui em 37 países. Onde eu vou, você sabe disso, sabe que eu adoro viajar. Onde eu vou? Ah, você veio da onde? Vila Kennedy. Eu não falo que eu vim de Bangu. O senhor nunca nega as suas raízes. Não, Vila Kennedy, filho do seu Benedito, Dona Maria Aparecida. Ele, jardineiro, semi-analfabeto, e ela, empregada doméstica, semi-analfabeta. Então, isso para mim é honra, porque quem despreza o seu passado não pode vislumbrar um futuro. Quem despreza o seu passado não pode vislumbrar um futuro. Não pode. Eu não desprezo. Em hipótese alguma, eu sei de onde eu vim. Fontes fidedignas me disseram que aos 8 anos o senhor já trabalhava empreendendo, ou seja, era camelô vendendo bolinho. É verdade isso? É verdade, café e bolinho da minha mãezinha. Sério? Bolinho de aipim, porque eu tinha que vender, porque senão não tinha... Mas tu era um guri, cara, com 8 anos. Eu botava o tabuleiro... Ela, coitadinha da minha mãezinha, que mulher sensacional, cara. Que mulher incrível. Ela pegava um pouquinho de farinha, uma carne moída, um aipim, e fazia aquele bolinho e falava assim, meu filho, hoje é domingo. Você precisa sair para vender, senão a gente não consegue almoçar. Então eu pegava e eu novinho pegava. Ou seja, ou vai para a rua vender, ou não tinha comida para almoçar.
Não tinha mistura, porque nós costumeiramente comíamos bofe com angu. Então, até me emociono, porque minha mãe falava lá pro Onofre, dono do açougue lá em Vila Kennedy, eu preciso dar um quilo de bofe para meus cachorrinhos, mas na verdade é para os filhos, são 8 irmãos, eu mais novo. Que história, hein, mano? E aí eu saía com o bolinho, eu saía com o tabuleiro, e vendia, e Deus me dava uma graça, eu vendia tudo, chegava, mãe, aqui o dinheiro. E aí Você era bom de venda? Eu era bom de venda. Mas com 8 anos você já conseguia desenrolar bem? 8, 9, já estava vendendo bem. Ia vendendo com alegria enorme e conseguia... Teve uma vez, tinha uma vizinha minha, o nome dela era Simone, e eu gostava da Simone, sabe? Eu falava, pô, Simone é tão bonitinha. Tu era afim dela? Eu era afim dela, mas ela era loira, o pai dela não gostava de preto, então tinha... Rolava preconceito na comunidade? Tinha um preconceito, mas ela olhava pra mim também e tal, enfim. Aí eu tinha vergonha dela me ver vendendo bolinho. Então, eu sempre antes de sair, porque ela era minha vizinha de muro, sempre antes de sair eu olhava pra ver se ela estava na rua. Ela não estava na rua, eu saía. Aí teve um dia e minha mãe recomendou, olha, não esquece, venda tudo e traga, porque a gente tem que almoçar, e tem que comprar as coisas. Eu falei, tá bom, pode deixar, mãe. Aí peguei os bolinhos, minha mãe botava uns 60 bolinhos assim. No tabuleiro, eu botava o pão de Quando não brinca, aquela parada que segurava aqui, tipo uma tipóiazinha. Segurava. Sério? Isso. Aí eu saía, aí eu olhava, falei, esse mãe não tá aqui, então eu vou sair. Rapaz, quando eu saí, assim, mano, Marcelo, rapaz, eu tropecei, o bolo caiu no chão. Pô, mas eu fico imaginando a Simone, não sei onde é que ela anda, mas agora o nego tá bem. O nego prosperou. O nego já foi pra mais de 30 países. Não vende mais bolinho, nenhum desmérito em vender bolinho, que eu também já vendi bronzeador na praia, picolé, biscoito Globo. Também, amendoim, tudo mas, isso eu já cara, vendi, pô. Hoje, o doutor Marcelo Brunner é um cara próspero, um cara que venceu na vida, alcançou o sucesso, conheceu outras nações, outras culturas. E eu queria que o senhor mandasse um recado para a Vila Kennedy. A Vila Kennedy, que é uma das comunidades hoje com alto índice de periculosidade, o senhor sabe disso? Sim. Na zona oeste do Rio de Janeiro. E qual o recado que o doutor Marcelo Brunner, um cara próspero, bem-sucedido, com uma família linda que eu conheço, é meu amigo, meu advogado, meu irmão, o que esse Marcelo hoje tem a dizer para os amigos lá da Vila Kennedy? Eu falo para os meus amigos de Vila Kennedy que a vida, ela não dá chance aos fracos. Eu sempre tive que fazer uma força acima do comum para vencer, por diversos fatores. Um dos quais a minha tez. Eu estudava no colégio que a professora fazia questão de dizer. Vocês podem ver, os negros que estão aqui, eles têm o cabelo encolhido, o nariz é maior, os lábios são maiores, se percebe que são diferentes. A minha amiga Luana, que você estava do meu lado, que também era preta, chorava demais, eu ficava olhando para ela. Você sofreu bullying na escola? Não, bullying para mim, na verdade... Preconceito racial? Bullying que eu conhecia era o bullying que minha mãe fazia café. Tudo que você possa imaginar, de encarnação eu sofri. Tudo que você possa imaginar. Mas eu sempre tive na mente, eu vou vencer. Eu não sou isso que ela está dizendo. Eu não sou isso que ela está dizendo. O senhor nunca se vitimizou, não, Marcelo? Nunca me vitimizei. Nunca. Pelo fato de morar numa comunidade pobre, nunca. Ser negro, nunca. Oriundo de uma família pobre. A mais pobre da igreja era a minha família. Mas meu pai era muito digno, minha mãe muito digna. Então,
ser pobre para mim, ser preto para mim, não era motivo de desonra, ao contrário. Você nunca usou isso como tônica para vitimismo, para um discurso vitimista? Não. Eu também não defendo esse negócio de o dia do preto, eu não tenho nada disso comigo. Me fizeram uma pergunta numa entrevista, você é a favor das cotas? Eu falei, eu não sou sub-raça, porra. Que a favor das cotas? É bem verdade que o Brasil, infelizmente o Brasil foi uma vergonha, porque foi o último país da América Latina a libertar os escravos. Uma vergonha. E a forma que foi feita, totalmente equivocada, para tirar porque se você, desde a sua tenra-idade, mexe com terras, arando a terra, aí agora você diz, você está livre, você está alforriado. Tá, vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Porque hoje muitos afro-americanos são milionários e teve inclusive um presidente preto americano. Porque lá eles deram a carta de alforria e deram a ele um pedacinho de terra com um jumentinho. Pronto, é o que ele precisava. Na terra ele domina. Então, eu nunca me vitimizei, eu nunca tive esse sentimento de coitadinho porque eu sou isso, eu sou aquilo. Ou seja, mesmo estando em uma comunidade muito pobre, com alto índice de periculosidade, Sim. Sendo negro, de uma família pobre, o senhor disse que é a mais pobre da igreja. Sim. O senhor nunca usou isso de pretexto para não prosperar, para não vencer, para não se formar como advogado e ser um dos maiores advogados em direito penal e direitos artísticos do Brasil. Em hipótese alguma. O meu saudoso pai, ele falou para mim o seguinte, eu preciso melhorar você tem que tirar da escola pública e te levar para a escola particular, que tinha lá em Vila Kennedy. Eu falei, pai, isso não tem condições. Não, meu filho, mas eu vou dar um jeito, porque você é diferente e você vai ajudar todos os seus irmãos, você vai ter muito, você vai ajudar seus irmãos e aquilo outro. Eu falei, pai, ok, ele me colocou nessa escola. Só que lá eles cometiam um crime. Qual era o crime? Se você não apresentasse o carnê da parcela da prestação paga, da parcela paga do mês, tu não podia fazer prova. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pular o muro que meu pai não conseguia pagar, eu tinha que pular um muro de 2, 3 metros, pular o muro, entrar pelo muro, fazer prova e voltar pelo muro, porque eles não me permitiam entrar. Então, deixa eu só aqui, acho que isso aqui para mim é muito forte, é muito importante. A diretora à época, dona Eliane, ela falava assim, olha o Marcelo. O Marcelo, ele é um exemplo de que não vai ser nada na vida. Ela falava isso. A diretora do colégio falava isso? A coordenadora. A coordenadora falava isso para os alunos? Porque eu era um cara muito bagunceiro, era um cara que era o líder do Grêmio Estudantil, eu azucrinava a escola. E ela dizia o seguinte, ele não vai chegar em lugar nenhum, e aquilo outro. Meu filho, sim, o Márcio, que é meu amigo. O Márcio vai ser alguém grande, porque, olha, se vocês tiverem alguém como referência, se vocês querem alguém como referência, olha o Márcio, não olha o Marcelo. A coordenadora falava. Ou seja, isso não era parâmetro de exemplo para os outros alunos, segundo a coordenadora. Segundo a visão dela. Sim. Correto? Ok. O tempo passou. Deus me prosperou. Deus me abençoou. E eu estava, como tem até hoje, escritório em Campo Grande, fui para o meu escritório, tinha comprado um terno com bom corte, italiano. Imaginei. Eu ia falar, eu imaginei. Italiano. Aí entrei no elevador. Quem está no elevador? A coordenadora. A coordenadora. Meu Deus. Eliane. Quando ela entra, quando ela se depara comigo, ela me viu com um terno, com uma gravata italiana, com um sapato de couro de carneiro. Estava ali, alinhado. Aquele preto bem marrento. Uhum. E aí ela olha para mim e fala o seguinte, Marcelo, meus parabéns, você é segurança do prédio, tá de terno? Que isso, doutor? A mulher não se rendeu, cara, nem assim. Não, aí eu fiquei quieto, preferi não responder. Quando chegou no 5º andar,
as minhas salas eram no 6º andar. Quando chegou no 5º andar, um serventuário de serviços gerais entrou no elevador. E ele, quando entrou no elevador, ele falou: doutor Marcelo, muito obrigado pelo bem que você tem feito à minha família. O senhor tirou meu irmão da cadeia. A minha mãe, que estava morrendo agora, reviveu, porque ela viu o filho novamente. Muito obrigado. Aí ela, doutor, aí eu só dei uma gargalhada e saí do elevador. Esse sorriso espontâneo e super carismático, ela deve ter ficado bem constrangida, né? Meu amigo, E o filho dela é professor de informática. Meu amigo, eu queria muito que essa conversa durasse 24 horas. Não, eu falo muito, desculpa. O senhor é uma pessoa incrível, extraordinária, e trouxe para nossa audiência, os nossos telespectadores aqui do Bate-Papo com Marcos Patti, muita coisa boa, muita coisa relevante, e eu gostaria de pedir ao senhor que deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores aqui nessa câmera, à minha direita, de um homem que veio de baixo. Pelo visto, o senhor acredita que há preconceito no Brasil, ok? Puxa. Muito? Muito. Ainda muito? Muito. Eu lembro de um caso... Mas eu ignoro, Eu não sei se o senhor sabe, né? Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu sou oriundo de uma família materna negra. Minha avó tem 102 anos, já lhe Eu mostrei a foto. vi a foto e o Filha de vídeo. escravos. Eu vi a foto e vi o vídeo. E eu me orgulho muito das minhas origens. E pude perceber que o senhor também. Eu lembro de um fato, desculpa a emoção, que minha mãe estava na Praça General Osório. O senhor conhece bem? Sim. Ipanema, na nata do Rio de Janeiro, né? A nata da riqueza, ali em Ipanema, Alto Leblon. Sim. Minha mãe passeando comigo num carrinho de bebê, chegaram para ela e perguntaram: menino bonito, você é a babá dele? Né? Minha mãe, sem graça, não disse: eu sou filho, eu sou mãe dele. Né? E eu sofri isso na pele também. E eu não gosto muito de usar isso, mas eu tenho direito de fala. Hoje o povo fala muito isso, né? Tá hypado esse assunto, eu tenho direito de fala. Doutor Marcelo, o que o senhor diria para nossa audiência, principalmente para quem sofre com preconceito, para quem é oriundo de uma família pobre, de uma comunidade pobre como eu fui, como o senhor também foi, e hoje prosperou, tem sucesso financeiro, tem uma família linda, é pastor, é uma pessoa que é mentor de várias personalidades, está muito próximo de várias autoridades, gente muito importante, de gente que está num nível da sociedade muito elevado. O que o senhor diria para essas pessoas? Primeiro, falo para os jovens: você não pode deixar de acreditar. Primeiro em Deus, depois em você. Acredite em você. Acredite que você nasceu para vencer. Não abra mão dos seus sonhos, dos seus planos e dos seus projetos. Eu tenho uma frase no meu escritório, quem entra lá vê logo na minha sala. Quem não se esforça para viver o que ama, será obrigado a conviver com o que odeia. Então você precisa acreditar, lutar e buscar aquilo que você ama. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não ouçam aqueles que dizem que você não vai chegar. Ignore. Ignore. Acredite no seu potencial. Eu ouvi muito esse tipo de coisa. Faça apenas um curso de vigilante. Não que ser vigilante é demérito. Tá bom para você. Tá ótimo para você. Eu falei, não. Não, mas tem mais advogado do que cliente. Eu falei, não. Eu vou perseguir aquilo que eu acredito. E eu vou ser alguém. Hoje, eu tenho parcerias, escritório em Portugal, na Suíça, advogo para cliente na Inglaterra, Estados Unidos, no Brasil, vários estados. Por que isso? Aquele negrinho que saiu de Vila Kennedy. Então... que acreditou e perseguiu os seus sonhos, né? Sim. Com todo afinco, com toda a dedicação, muito trabalho, diga-se de passagem. Não tenha dúvida. Deus é o meu maior
Deus é o meu maior parceiro, meu melhor amigo. E ele é a minha fonte de inspiração permanente. Isso no campo espiritual. Hoje estou como subsecretário no governo, Cláudio Castro, com muito orgulho, trabalho muito, muita coisa. Você conhece a minha esposa, minha parceira, minha amiga, que me inspira a trabalhar mais, continuar sendo forte. Ou seja, ter uma esposa do lado, com certeza também é o segredo do teu sucesso. Uma esposa guerreira, companheira, que acredita nos seus sonhos. Poxa, sem ela eu fico sem criptonita. Eu preciso muito dela. Ela é minha parceira, minha amiga. Meus filhos são maravilhosos, meus colegas de trabalho. Tem uma equipe de trabalho muito qualificada. Eu tenho um cliente de altíssimo nível como você, um cara vencedor, um cara que me inspira. Obrigado pelo carinho. Você me inspira. O senhor também me inspira. Porque eu falo como ele consegue fazer tudo isso aqui. Você me inspira. Então, sou isso aí. Sou um cara simples, do bem, mas acredito muito no nosso potencial. Vamos embora, vamos em frente. Vencer. Tamo junto, muito obrigado. Gratidão pela sua vida, pela participação no nosso programa aqui. Marcos Patti, podcast. E Dr. Marcelo, sem palavras, né? Sem palavras, meu irmão. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde sempre. É sempre um prazer te receber aqui no nosso bate-papo. Foi muito esclarecedor e realmente uma conversa que vai ficar para a história, tenha certeza disso. Um beijo enorme no teu coração. Tamo junto sempre. Eu que te agradeço essa grande oportunidade. Tomara que, de alguma forma, eu tenha contribuído. Um forte abraço. Um beijo no coração, meu irmão. Eu não quero comer bofe com angu sem demérito nenhum, que eu amo, mas eu quero que você me leve para comer aquela comida. Olha só, antes de finalizar, eu faço. Olha que história. Para quem comia bofe com angu e hoje poder desfrutar, com toda humildade, é claro, dos maiores pratos internacionais feitos pela mão de chefes internacionais. Marcelão. Sim, já comi na França, comidas maravilhosas. Dá para chegar, Marcelo? Dá para chegar. Dá para chegar, não tenha dúvida. Tem que acreditar, você tem que acreditar. Agora, eu quero fazer para você e para sua esposa o meu carro-chefe, que é uma carne seca feita no azeite. Tá prometida essa, tá anotado na minha agenda. Vou te cobrar. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Um forte abraço.